Capítulo 2. O retorno de Cristão ao bom caminho. Cristão determinou voltar ao bom caminho. Evangelista, sorrindo, estendeu-lhe a mão e despediu-se. Deus o abençoe. Assim, ele voltou apressado, recusando conversar com qualquer pessoa pela estrada. Andava como se pisasse em solo proibido, pois não se sentiu seguro enquanto não se achou novamente no caminho que Evangelista o instruíra a seguir. De volta ao caminho, ele chegou finalmente à pequena porta. Sobre ela, achava-se escrito em letras nítidas: "Bata e abrir-se-lhe-á." Entrando pela porta estreita, Cristão bateu. Não houve resposta. Bateu de novo. E novamente. Ninguém veio. Ele gritou: "Posso entrar aqui agora? Você me abrirá, por favor?" Embora eu haja sido um rebelde imerecedor, se for perdoado e me permitirem entrar, nunca cessarei de entoar louvores a Deus. Finalmente, atendeu à porta alguém chamado Boa Vontade, que indagou em voz profunda: "Quem está aí? De onde vem? E o que deseja?" Cristão: "Sou um pobre pecador sobrecarregado. Venho da cidade da destruição e quero ir ao Monte Sião, a fim de ser salvo da ira vindoura de Deus. Informaram-me que o caminho para Sião é através desta pequena porta. Eu gostaria de saber, portanto, se você me deixará entrar." Boa Vontade: "Sim, deixarei com toda a rapidez." Imediatamente Boa Vontade abriu a porta, e assim que Cristão pisou dentro, agarrou-lhe o braço e deu-lhe um rápido puxão. "O que significa isso?" indagou Cristão. "Lá fora", explicou Boa Vontade, "não longe desta porta, há um castelo forte, guardado por Beelzebu e seus homens. De lá, eles atiram flechas naqueles que entram aqui, a fim de os mutilar ou impedir que entrem." "Regozijo-me e estremeço", confessou Cristão. Quando ele achou-se seguro do lado de dentro, Boa Vontade perguntou-lhe quem o dirigira para ali. Cristão: "Evangelista instruiu-me a vir aqui e bater. Informou-me que o Senhor me diria o que devo fazer." Boa Vontade: "Uma porta aberta é posta diante de você, e homem algum pode fechá-la." Cristão: "Agora começo a colher os benefícios de meus riscos." Boa Vontade: "Mas por que veio sozinho?" Cristão: "Porque nenhum de meus vizinhos enxergou, como eu, o perigo que corria." Boa Vontade: "Nenhum deles soube que você estava vindo?" Cristão: "Sim, a minha esposa e meus filhos viram-me partir e chamaram-me de volta. Também alguns de meus vizinhos ficaram me chamando para eu retornar. Tampei, porém, os ouvidos e segui o meu caminho." Boa Vontade: "Mas nenhum deles o seguiu para persuadi-lo a voltar?" Cristão: "Sim, 2 de meus vizinhos, obstinado e flexível. Não obstante, ao ver que não podiam prevalecer, obstinado tornou-se insultante e voltou para casa. Flexível acompanhou-me mais um pouco." Boa Vontade: "Então, por que ele não continuou?" Cristão: "De fato, chegamos juntos ao pântano do desespero, onde caímos. Então Flexível sentiu-se desencorajado e não quis aventurar-se mais longe. Saindo novamente no lado que dava para sua casa, ele despediu-se: 'Por mim, você pode ficar com um bom país,' e voltou após obstinado. Eu prossegui sem ele." Boa Vontade: "Ai, pobre homem! Será que a cidade celestial tinha para ele tão pouco valor que não achou que valesse a pena arriscar-se em algumas dificuldades para alcançá-la?" Cristão: "Certamente, e quando contar-lhe a verdade sobre mim mesmo, parecer-lhe-á não haver muita diferença entre ele e eu. É verdade que ele voltou para casa, mas eu também, persuadido pelos falsos argumentos de um tal senhor sábio segundo o mundo, desviei-me para andar no caminho da morte." Boa Vontade: "Oh, você o encontrou?"
Ele o faria buscar inutilmente a comodidade carnal nas mãos do Senhor Legalidade. Eles não valem nada, são dois embusteiros. Mas você seguiu-lhe os conselhos? Cristão: sim, tanto quanto me atrevi. Seguindo-lhe as instruções, fui procurar o Senhor Legalidade e cheguei à alta montanha perto de sua casa, a qual temi cair sobre mim. Lá fui forçado a parar. Boa Vontade: por sorte, você escapou de ser esmagado. Aquela montanha tem causado a morte de muitos peregrinos e ainda matará muito mais. Cristão: realmente não sei o que me teria acontecido se Evangelista não me viesse ao encontro. Foi pela misericórdia de Deus que ele veio exatamente quando eu estava preocupado com a minha confusão. De outro modo, nunca teria chegado aqui. Mas agora, tal como sou, estou aqui, mais digno da morte que de estar conversando com você. Oh, que favor é para mim ser admitido dentro da porta do perdão. Boa Vontade: não rejeitamos a ninguém que aqui chegue. Não importa o que tenham feito antes de vir, de maneira alguma os lançamos fora. E agora, meu bom peregrino, venha comigo um instante e mostrar-lhe-ei o caminho a seguir. Olhe acolá. Está vendo aquele caminho estreito? Aquela é a estrada que você deve pegar. Ela foi trilhada pelos patriarcas nos tempos antigos, pelos profetas e por Cristo e seus apóstolos, e é reta como uma linha. Cristão: mas não há curvas ou voltas nas quais um viajante possa perder o rumo? Boa Vontade: sim, há muitas estradas que delas se ramificam, mas você pode distinguir o caminho certo do errado, porque o caminho certo é o único reto e estreito. Então, Cristão perguntou ao Senhor Boa Vontade se ele se removeria das costas o fardo, pois ainda o carregava, e não encontrava meios de livrar-se dele sem ajuda. Boa Vontade aconselhou: contente-se em carregar o seu fardo um pouco mais, até chegar ao lugar da libertação. Lá, ele cairá de seus ombros por si só. Cristão começou então a preparar-se para a jornada. Aí, Boa Vontade explicou: quando houver se afastado uma certa distância desta porta, chegará à casa do intérprete. Ele o receberá e lhe dará muitas informações valiosas. Dizendo adeus ao amigo, Cristão tomou seu caminho. Chegada à casa do intérprete. Caminhando por 1 hora aproximadamente, Cristão chegou a uma grande casa que, pensou ele, devia ser a casa do intérprete. Depois de haver batido várias vezes, uma voz perguntou de dentro: quem está aí? Cristão: sou um peregrino, que fui orientado por um amigo do bom homem desta casa a vir aqui pedir instruções. Desejo falar com o dono da casa. Imediatamente, o intérprete veio e perguntou-lhe o que desejava. Cristão: Senhor, meu nome é Cristão. Sou da cidade da destruição. Estou a caminho do Monte Sião. O bom homem da porta estreita informou-me que, se eu viesse aqui, o Senhor mostrar-me-ia coisas excelentes, indispensáveis à minha jornada. Intérprete: sim, de fato. Entre e mostrar-lhe-ei algo que será muito proveitoso. Ele deu ao peregrino um caloroso acolhimento e mandou que seu assistente o introduzisse em casa. O assistente convidou: siga-me, e guiou-o até um aposento particular, onde mandou que um servo abrisse a porta. Quando a porta foi aberta, Cristão viu a gravura de uma pessoa muito séria, com os olhos voltados para o céu. Ele tinha nas mãos o melhor dos livros, e a expressão da verdade achava-se sobre os seus lábios. O mundo estava atrás de suas costas, estava em pé, como que rogando aos homens, e uma coroa de ouro pairava sobre a sua cabeça. O intérprete ficou em silêncio. Cristão: o que significa isso? Intérprete: este homem é um dentre 1000. Ele pode dizer nas palavras dos apóstolos: ainda que tivesseis 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo.
E meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como você vê, ele tem os olhos levantados ao céu, o melhor dos livros nas mãos, e a lei da verdade escrita sobre os lábios, para mostrar o que o seu trabalho é conhecer e revelar aos pecadores as coisas ocultas. É por isso que ele roga aos homens, e você deve estar vendo o mundo atrás de suas costas, e uma coroa pairando sobre a sua cabeça. Isso revela-nos que, desdenhando e desprezando as coisas do presente por amor ao seu mestre, está seguro de receber glória como recompensa no mundo vindouro. Mostrei-lhe primeiro esta pintura, continuou o intérprete, porque ela é o retrato do único a quem o Senhor do lugar para onde você está indo autorizou a ser o seu guia em todos os lugares difíceis, pelos quais você tiver de passar em seu caminho. Por conseguinte, dê atenção ao que lhe mostrei, e lembre-se do que viu, para o caso de encontrar em sua jornada alguém que finja guiá-lo no caminho certo, mas que na verdade conduza à morte. Então ele levou o cristão a um salão cheio de poeira. Depois de observarem por um instante, o intérprete chamou um homem para varrê-lo. Quando ele começou a varrer, o pó levantou e encheu todo o ambiente, de modo que Cristão quase ficou sufocado. Então, o intérprete ordenou a uma criada que estava perto: traga água e borrife o salão. Ela o fez, e assim o pó assentou, e varreu todo o salão, deixando-o limpo.